Eu vejo muitas pessoas confundirem marca com, tipo, branding, marketing pessoal, personal branding, o que é essa sopa de letrinha, né, que todo mundo fala. Coisa que eu tento justamente deixar mais simples e mais fácil, sabe? Que são coisas diferentes, mas são coisas que se complementam, sabe? Preciso saber vender, eu preciso saber trabalhar a minha marca, ao mesmo tempo que eu preciso saber quem eu sou, por que eu faço o que eu faço, né? E hoje a gente precisa de uma coisa super importante, que é a diferenciação, né? Que é entender quem eu sou na fila do pão. E foi bem isso que aconteceu comigo. Eu acho que o principal, assim, quando eu comecei na minha vida, eu sempre fui muito curiosa e questionadora. Então eu sempre questionei os padrões e não gostava de ser colocada em caixinha, não gostava de fazer tudo igual a todo mundo. E aquilo, acho que inconscientemente estava me levando para o caminho que hoje eu cheguei, né? Quando eu tinha uns 17, 16 anos ali, eu estava trabalhando como assistente de marketing e na época eu fazia faculdade de arquitetura e eu achava aquilo tudo muito fútil, sabe? Tipo, tudo muito superficial. E eu não me encaixava. E foi desse não me encaixar e procurar me encaixar em algum lugar, procurar entender o que eu estava fazendo, que foi, eu acho, que o que me levou pro branding. Porque daí eu troquei de faculdade, eu saí da arquitetura, fui para administração, e daí na administração, era com ênfase em marketing, foi onde eu tive uma aula de branding, de gestão de marca, que, né, branding é inglês, né, o termo em inglês, e português é gestão de marca. E aí foi quando eu conheci o branding e eu vi, tipo assim, eu fiquei apaixonada. Lá eu disse assim, gente, não era aquilo que eu pensava, sabe? Eu via o marketing como uma coisa muito, eu preciso gerar necessidade nas pessoas. Eu preciso gerar desejo nas pessoas. E eu não gostava disso. Eu me sentia, tipo, mentindo para as pessoas e obrigando as pessoas a comprar uma coisa, mesmo sem elas quererem. Aí foi aonde, quando eu tive a aula de gestão de marca, que eu entendi que a primeira coisa que uma marca precisa, além de ter um modelo de negócio, é entender, né? Qual é o meu propósito como marca? Qual é o meu propósito como empresa? Quando eu ouvi aquilo, sabe? Não era o que eu tava pensando. E aí, nos últimos anos, não é à toa que o branding estourou, né? Todo mundo fala de branding, todo mundo é profissional de branding, todo mundo conhece branding. Mas tem muita coisa por trás, sabe? Tem muita coisa que tu precisa entender e não é tão superficial, não é uma coisa de 3 meses, sabe? Ou tipo de um mês. Em um mês eu sei o meu branding e agora tá tudo ok. Não, é um trabalho que tu precisa estar fazendo, revisando, olhando de novo, corrigindo rota, entendendo qual é a tua reputação, porque é muito sobre isso, né? Então, tipo, eu naquela época me apaixonei pelo branding. Aí a primeira ideia que eu tive, e que até foi legal, quando eu tava escrevendo, eu me lembrei, porque eu não lembrava mais. Na aula de branding, eu decidi fazer um MVP, que a gente fala, né, que é da cultura da startup, de fazer um mínimo produto viável, né? Daí o que eu fiz? Eu juntei todas as matérias que eu tinha tido da aula, cheguei pro meu professor, daí eu falei, Cachoeira, me ajuda aqui. Eu tenho uma amiga que é dona de uma imobiliária e ela quer se diferenciar. Ela já me mostrou o Instagram dela e tal, todo mundo, né, no Instagram, e eu vi que não tinha nada a ver com ela. Mas o que eu posso fazer? Então, com ele, eu montei esse MVP e comecei a aplicar com ela. Foi assim, transformador. Ela mudou, deu pra ver que os colaboradores mudaram, ela demitiu gente, ela contratou gente, ela entendeu qual era a visão da empresa, eles começaram a trabalhar num modelo de negócio diferente, foi incrível. Aí quando eu fiz aquele MVP que eu vi, isso aqui tem poder, sabe? Essa ferramenta aqui muda muito a vida da pessoa, muda muito o negócio da pessoa, e eu sou apaixonada por autoconhecimento, né? E querendo ou não, trabalhar branding com autoconhecimento precisa. As pessoas pensam muito que branding é tu criar uma marca maravilhosa que vai dar certo no mercado e tu criar uma coisa que, tipo, que não é tu. Mas na verdade não é isso, sabe? Tanto que comigo, justamente aquilo que era a minha maior dor foi o que eu entendi que poderia ser a minha maior força, digamos assim. E com a maioria das pessoas é a mesma coisa. Aquilo que mais dói nelas é aquilo que realmente é o maior poder delas de marca. Quando tu vai trabalhar DNA de marca, que tu entende, tipo, diferenciação,
Quando tu vê o que a pessoa gosta, sabe? Quais são as coisas que as pessoas observam nela, que a gente faz pesquisa de mercado, começa a entender qual é a reputação que aquela pessoa tá passando, e aí a pessoa mesmo começa a entender, tipo, ok, eu sou uma marca, eu tenho uma marca, as pessoas estão sentindo, né? As pessoas estão vendo isso de mim. Isso é marca. É esse conjunto de coisa que é tão difícil de explicar porque ela é intangível também. Então, não é só aquilo que tu vê e toca, não é só o cheiro que tu sente da pessoa, não é só, tipo, a logomarca da pessoa, mas é mais do que isso. É o sentimento que tu tem quando tu pensa na pessoa. Se tu parar pra pensar, um café que tem um copo que tu escreve o teu nome, que é escrito o teu nome, tu não precisa falar a marca, sabe? Porque tu já tem um sentimento atrelado. É muito mais do que o produto, é muito mais do que o serviço. É o sentimento. E quando tu consegue atingir isso na mente de um cliente, aí é que tá o ponto que quase ninguém faz no mercado, porque as pessoas estão muito preocupadas só com o resultado, por exemplo, só com o famoso 6 e 7, que elas esquecem desse pequeno detalhe, que tá na cabeça da pessoa. O que mais falta hoje na nossa cultura e nas pessoas que têm a nossa idade, assim, é realmente a proatividade. As pessoas veem um monte de opções e elas paralisam. Aquele buraco que tu mais sente medo é justamente aquilo que tu precisa expor. Quando tu expõe, tu transmuta, sabe? Tu sente aquilo curar dentro de ti. Quando tu tá se posicionando, é onde tu sente assim, nossa, eu fiz o que precisava ser feito. Eu deixei a minha marca. Esse sentimento é aquele sentimento de assim, eu fiz o que eu queria fazer. E daí tu vê que ninguém se importa, sabe? Ai, tu vê assim, ninguém não... Quem se importa vai continuar te seguindo. Quem não se importa, não. Pronto. E foi o que eu comecei a fazer. Aí foi onde eu comecei a trabalhar com outras pessoas. Foi onde eu recebi mais indicações para realmente trabalhar branding. E nesse processo, é lógico, a gente erra muito também, porque tu vai aplicando, tu vai testando e vai melhorando, mas eu acho que é justamente esse o ponto aonde eu digo que é o meu lugar de fala, que é da criatividade afetuosa, que eu gosto de dizer, que é de entender que tá tudo bem. Eu vou ser uma eterna aprendiz. Todo mundo é um eterno aprendiz. Eu acho que todo mundo tem que começar hoje, com o que tem hoje, da melhor forma que pode. Não importa, sabe, se a pessoa tem um celular que não é a última geração, ou se a pessoa quer vender o seu produto, que é produto físico mesmo. Não importa. Eu acho que nada é certo ou errado, sabe? É só uma parte da tua história. Então, aproveita aquele momento que tu tá vivendo, sabe, da melhor forma. E é isso que eu vejo hoje. O processo mais difícil mesmo é tu ver, né? O que eu quero passar para as pessoas. É difícil, não é uma pergunta fácil. De pensar qual é a marca que eu quero deixar. Quando tu começa a se responder, quando tu começa a se movimentar para responder isso, é onde as coisas vão ficando mais claras. Um erro que foi, assim, tu querer falar sobre várias coisas, né? Eu tinha várias bandeiras que eu gostava de levantar e eu vejo que várias pessoas têm isso. E eu queria mostrar aquilo tudo. Só que aí é onde entra o lado de saber recortar. Por que existem pessoas que têm nome no brand mesmo, Arthur Bender, Nilma Quasigari? Por que essas pessoas elas têm um posicionamento tão definido, né? Tão sabem muito bem o que é? Porque elas sabem fazer esse recorte, né? E eu acho que essa é a maior dificuldade das pessoas e que eu também já cometi esse erro, de não saber fazer o recorte da sua história, de não saber isso aqui é relevante, né? Porque não é só sobre ti, é sobre a outra pessoa. Marca não é só sobre ti. Começa em ti, mas depois que tu começa a viver, tu começa a ver que é sobre o outro. Não é sobre só postar no Instagram. Não é só sobre fazer 100 stories por dia, por se matar produzindo conteúdo, porque todo mundo faz, entende? Dar mais uns 5, 10 passos para trás, entender por que eu tenho que fazer isso, para onde que eu tô indo fazendo isso, sabe? Por que é importante para as pessoas hoje, né? O branding, a marca pessoal. Eu acho que tá justamente aí, sabe? Na tomada de decisão. Na tomada de decisão de qualquer coisa. Tipo assim, ó, se tu sabe qual é o teu caminho até aqui, e se tu sabe para onde tu tá querendo ir, qualquer tomada de decisão vai ser mais fácil. Realmente muito difícil de tu explicar o branding para uma pessoa sem falar de autoconhecimento. Então, começa falando sobre o teu branding pessoal, sobre quem tu é e o que tu quer. Quando tu consegue entender o teu lado pessoal, sabe? Os meus valores pessoais são esse.
tu começa a entender que, querendo ou não, inconscientemente tu leva isso pro teu profissional. Então aí sim, tu começa a entender que a tua marca pessoal pra ti mesma tá forte, entendo o meu valor, aí é muito mais fácil construir a marca profissional. Daí depois fica muito mais fácil definir metas profissionais, entender faturamento, entender número de cliente, porque daí o resto lá, a tua base, digamos assim, ela já tá ok, sabe? E aí quando tu começa a viver, tu começa a incorporar. Até uma coisa que dá pra gente associar é consultoria de imagem, por exemplo. A gente confunde também imagem pessoal com branding pessoal, né? Porque existem consultorias de imagem para isso, que te ajudam a passar, a transmitir o sentimento profissional que tu quer. Então, por exemplo, né, eu entendi que a minha marca pessoal é de uma forma, né, eu quero transmitir esse sentimento e tal. Até é legal citar uma coisa que aconteceu comigo. Eu tinha uma marca pessoal muito fofa. Eu sempre passei esse sentimento de fofura. As pessoas olhavam pra mim, tu é muito fofa, tu é muito querida e meiga e tal. É, a novinha, né? Aí, tem como tu ser assim no ambiente profissional? Olha, infelizmente não dá. Não sei se infelizmente ou felizmente, mas as pessoas ou elas não cumprem as coisas ou elas não te levam a sério, sabe? Tem momentos que tu precisa ser levado a sério. Então, o que eu precisei trabalhar na minha marca pessoal? Entender que agora eu tava passando por uma transição, sabe? Que tipo de acessório eu posso usar? Que tipo de batom, que cor que eu posso usar para transmitir aquilo? Aí é onde tu começa a associar a marca pessoal com o profissional. Porque se tu inventa um personagem, tipo, se eu inventar uma pessoa, uma mulher bem posicionada, enfim, estilo a Becca, por exemplo, não que ela seja errada, mas ela tem um posicionamento totalmente diferente do meu, né? A Becca, ela tem o arquétipo do amante, ela tem essa coisa mais envolvente, quente. Eu não sou assim, sabe? Não adianta eu querer ser assim. Então, eu sei que eu tenho que me posicionar forte, mas eu tenho o meu estilo. Então, eu começo a trabalhar isso no meu lado profissional e, querendo ou não, tu acaba incorporando na tua vida, sabe? Então, eu antes tinha roupa que, sei lá, tinha coisa fofa, bufante e tudo mais. Mas tem coisas que eu já coloco e eu não me sinto mais parte daquilo, sabe? Tu começa a ver que, tipo, peraí, não é eu, entendeu? Eu não sou assim mais. Já fui naquele tempo, mas eu não sou mais assim. Então, tu começa a entender que faz tudo parte de uma coisa só. Sabe? Eu acho que o desafio maior mesmo que a gente passa hoje não é nem a questão de separar a marca profissional e pessoal e viver as duas juntas. É realmente entender o momento de trabalhar, sabe? Tipo, agora eu tô em pausa e eu não vou trabalhar, eu tô discutindo algo bem aleatório. Agora não, eu tô no momento onde eu tô trabalhando e eu tô falando de trabalho. A gente tá falando de marca profissional e marca pessoal, no conjunto acaba se tornando a mesma coisa. Mas primeiro tu trabalha a marca pessoal para depois a profissional. A primeira dica que eu acho que é fundamental, olhando para a questão da história, é todo mundo assistir aquele documentário da Michelle Obama. E é incrível que o documentário em si ele não tem nada a ver com branding, né? Ela não fala de branding, mas ela fala uma frase para uma menina num momento, numa roda lá, que ela fala assim: essa maior dificuldade que tu tem é o teu maior poder. E aquela frase me tocou de uma forma que eu disse assim, cara, isso aqui é o coração do meu trabalho. Esse tipo de coisa tu não consegue sozinha mesmo, porque é muito difícil as pessoas verem valor na sua própria história. E outra coisa, uma prática que é muito simples, de autoconhecimento, o simples fato de tu se comprometer contigo mesmo, de pelo menos, quando tu acordar, tirar 15 minutos pra meditar sobre o porquê tu tá fazendo o que tá fazendo. Eu tenho certeza que essa prática, ela vai fazer assim, ó, sabe, na tua cabeça. Vem de vários modelos de gestão, sabe? Antes era o modelo de gestão de marketing, que o que era, né? Produzir em escala, então tu melhorar esse marketing para oferecer para as pessoas e ter grande compra. A demanda e oferta. Hoje, a gente vai estar caminhando para um modelo de gestão de marca. Ainda no Brasil é muito recente. Ainda é muito recente quem faz isso bem feito, principalmente. Então, a gestão de marca é um negócio muito sério. O marketing, ele vem pra, tipo, a cereja do bolo, sabe? Eu vou aprimorar isso que tu já tá oferecendo. Eu vou melhorar a tua comunicação. Só isso. Agora, o branding, ele é um pouco mais, muito, né? Muito mais profundo, porque ele começa a entender por que tu faz o que tu faz. É aquele famoso Golden Cycle, né? Como, o que e por quê. O nome, né, do Brasil de diferenciação é o Pedro Superti, né?
E ele é um que fala muito sobre isso, da questão de eu saber o porquê que eu faço o que eu faço. E tem cases ótimos assim com ele, de pessoas que realmente trabalharam a sua marca pessoal e pela marca pessoal encontrou a diferenciação do negócio. Tipo, sabe? Porque tá tudo envolvido em questionar, né? Porque não quer dizer que sempre foi feito de uma forma que eu tenho que continuar fazendo dessa forma. Talvez o meu jeito também dá certo, só que eu só vou saber se eu tentar. Quem eu sou pra falar? E é onde as pessoas perdem o poder, porque elas têm poder, elas podem falar, elas podem liderar, elas podem fazer muita coisa, mas por conta da gente ter essa cultura tão opressora de que tu não pode errar, tu não faz nada. Se em algum momento tu te questionou sobre isso, é o teu momento de trabalhar o teu branding, sabe? Porque talvez a resposta que tu encontrou sozinho não é realmente a resposta que vai fazer com que a tua marca cresça, sabe? Às vezes sozinho tu não é capaz de encontrar a resposta, principalmente da questão do propósito. Por que a gente faz terapia, né? Justamente para ter alguém que entende daquele assunto, para ajudar a gente a se desenvolver mais. Mas quando a gente está trabalhando marca, é importante a gente ter alguém que consegue olhar para a tua marca com visão de negócio e te ajude. Como que tu consegue transmitir essa reputação, esse sentimento que tu quer, entendeu? Então eu acho que a partir do momento que tu sentir por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, é o momento de tu investir nisso, sabe? Independente do trabalho que tu faça. Um livro que fez total diferença para mim foi o livro da Brené Brown, A Coragem para Liderar. Porque, principalmente, a pessoa que quer empreender, ela precisa saber que ela vai se relacionar com pessoas, né? E uma coisa que é fundamental é a comunicação. Então, eu acho que a Coragem para Liderar tem também Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, né? Aquele livro é muito, muito, muito bom. O terceiro livro, eu acho que eu falaria um livro que eu ganhei até de presente, do nosso mentor aí, do Rodrigo Vinhas, que eu acho que é O Ego é Seu Inimigo. Porque assim, não adianta eu dizer pra ti, vai ler o livro de personal branding, vai ler o livro... Sabe? Tu vai viver na prática isso tudo que a gente conversou aqui. Se tu viver isso na prática, tu vai estar vivendo o teu branding, sabe? Agora, comunicação, eu acho que vem pra essa linha do A Coragem para Liderar. O Comece pelo Porquê traz muito sobre branding já, muito. E o Ego é Seu Inimigo traz muito ele te ajuda, pelo menos me ajudou muito, a expor as minhas ideias na internet. Por quê? Quando a gente vai expor as nossas ideias, a gente confronta o nosso ego, né? Porque principalmente a gente que é mulher. Se você tá me ouvindo é mulher, você sabe o que é isso. O meu cabelo não tá bom, a minha maquiagem não tá legal. Quantas coisas eu percebi que eu deixava de fazer por conta do ego. E aí eu baixei a minha bola e eu comecei a agir realmente. Então eu acho que esse livro foi o que me tirou da inércia, sabe? Realmente que a gente vive no conforto e tal, ele me ajudou muito. Esses 3 livros pra mim foram fundamentais. Afeto é força em qualquer momento. Afeto é amor, afeto é tu conseguir te acolher e acolher o outro. Eu acho que independente de qualquer situação, se tiver amor, cura, independente do que for. Então, afeto sempre vai ser força. Justamente nesse ano de 2020 foi a prova real que a gente só consegue as coisas juntos, que ninguém consegue nada sozinho. Por isso eu levanto a bandeira e eu acho que firmo mais ainda de que afeto é força, sabe?